Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Alberto Silva. A política norte-americana está ao rubro, dizem os jornalistas. Mas eu discordo. Antes estivesse. O pior é que a política norte-americana está absolutamente estagnada. Se não vejamos. Do lado democrata, Joe Biden, tudo indica, quer se recandidatar. E sabemos, por tradição, que não há oposição interna, pelo menos explícita e formal, a uma recandidatura de um presidente em exercício. Mas Joe Biden tem atualmente 81 anos. E não são 81 anos esclarecidos e vigorosos, como vemos em alguns dos nossos mais velhos, ainda cheios de energia e de vigor. São 81 anos que já mostram alguma senilidade, alguma dificuldade de raciocínio, alguma falta de vigor mental. Fisicamente parece bem, mas ao contrário de outras funções, nesta de presidente, a mente é mesmo muito mais importante do que o físico. Lembrem-se que, afinal, um dos melhores e mais decisivos presidentes dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que dirigiu o país durante a Segunda Guerra Mundial, estava confinado a uma cadeira de rodas. Outra coisa me preocupa. O Partido Democrata não tem mais ninguém que um velhinho de 81 anos para ocupar a Casa Branca. É que alguém com essa idade, que fez a carreira na política, que sempre andou nos meandros das intrigas do Washington, também não é bom para conquistar o eleitorado, e especialmente aquele que atualmente elege presidentes. Jovens, imigrantes, empresários, empreendedores, querem novos políticos e novas políticas. Querem alguém com outra mentalidade, com outra postura, que faça outro tipo de ação, com capacidade de lutar com a China, por exemplo, em termos comerciais, e que encontre um novo posicionamento para os Estados Unidos nesta nova era, nestes novos tempos. E Biden, no primeiro mandato, embora não tenha governado mal, embora tenha mantido uma política equilibrada, até com algumas coisas boas, não fez nada de novo, nada de inovador, nada que desse sequer o vislumbre de uma nova América. Cumpriu. Nem mal, nem bem. Como homem do seu tempo, adora estabilidades. E foi mais ou menos isso que conseguiu. Tentou demonstrar arrojo e valor na política externa, com a Ucrânia, com o Iémen e com a faixa de Gaza. Mas à boa moda americana, meteu-se em 3 impasses que o próprio, agora, não sabe como sair. Por isso, não sei se de facto está em condições de vencer Donald Trump nas urnas. É que da última vez, sem o desgaste de um mandato, Joe Biden venceu à tangente. Agora, depois de um mandato em que não foi brilhante, em que não se conseguiu destacar, nem tampouco derrubar e fragilizar Trump, sem a vantagem da possibilidade de prometer o que já prometeu e não cumpriu, diria mesmo que Biden vai em desvantagem para esta corrida eleitoral. A seu favor tem, apenas e só, a antiga tradição americana da reeleição do presidente em exercício, mas vimos nas últimas eleições com Donald Trump que nem sempre isso salva presidentes. Mas eu quando digo que Donald Trump já ganhou, não é só isso. Trump, mesmo que perca as eleições, já ganhou. Alguém que depois de um mandato desastroso consegue galvanizar eleitorado para se equacionar sequer a hipótese de ser reeleito. Alguém que 4 anos depois, com dezenas de processos judiciais em cima, ainda vai conseguir uma nomeação republicana para concorrer à Casa Branca. Alguém que consegue ainda encher pavilhões e ser visto como uma séria ameaça a conquistar o poder, é de facto um vencedor. Se for às urnas,
estou convencido que ganha. Se não ganhar, terá, por certo, uma boa votação, vinda da América real, dos operários, dos agricultores, dos pequenos empresários que se veem todos os dias a perder estatuto, relevância e prosperidade numa América em que não se reconhecem, com que não se identificam e que não lhes dá a devida relevância e atenção. Não é a América dos pensadores, dos intelectuais e dos grandes empresários da costa leste e da costa oeste, mas a América do centro, cada vez mais pobre, mais desigual e mais isolada. E Trump será sempre o presidente desses americanos, mesmo que não vença. É por isso que será sempre uma voz estridente, incómoda e presente na política americana. Outra hipótese é Trump não poder concorrer por questões judiciais. De facto, vários tribunais já sentenciaram a impossibilidade de a candidatura avançar ao condená-lo pelas mais diversas razões a não ocupar cargos públicos por diferentes períodos de tempo. Todas essas sentenças foram suscetíveis de recurso por parte de Donald Trump. Ainda não sabemos neste momento qual será a decisão dos tribunais do Supremo Tribunal Federal. Mas se essa hipótese se efetivar, Trump alegará que foi censurado pelo poder, pelo sistema, que não ganhou porque teceram uma cabala judicial contra ele. Será a perder na secretaria, o que na política nunca é bom. Porque fica sempre a dúvida. Se fosse a votos, venceria ou não? Se Trump não for a votos, o mandato do futuro presidente dos Estados Unidos ficará sempre assombrado por não ser em pleno legítimo, porque a legitimidade em democracia só se conquista nas urnas por muito corretas, justas e meritórias que sejam as razões legais. E todos sabemos que a política real, a realpolitik, se faz muito mais de legitimidade do que de legalidade. E Trump já ganhou, porque não obstante o seu primeiro mandato, não obstante a sua derrota, não obstante tudo, continua a conseguir fazer ouvir a sua voz, a impor a sua presença, a passar a sua mensagem. Olha para nós, aqui a falar dele. Digam o que disserem, pensem o que pensarem, o homem é de facto um fenómeno. Mas, e para terminar, o que me assusta no fenómeno Trump não é o indivíduo. Noutros lugares, noutras épocas, ao longo da história, também já houve outros como ele, ou piores do que ele. Mas foram episódicos, passageiros, passaram, foram e hoje são história. O que me assusta em Donald Trump é que ele é muito mais do que um indivíduo. É uma nova forma de ser, de estar e de se fazer política. Uma política de gritos e não de diálogo. Uma política de comícios de espetáculo e monólogo e não uma política de debate e confronto de ideias. Reparem que o Trump não irá participar em nenhum debate durante as primárias. Uma política de insulto, em que vale tudo. Uma política centrada no candidato e não nos programas. Centrada em casos e não no futuro do país. Centrado na conquista do poder pelo poder e não do poder como serviço. Uma política baseada na crescente ignorância do povo e não no seu esclarecimento. Baseada no populismo e não na realidade. Baseada em promessas cada vez mais utópicas, em que um eleitorado cada vez mais aliado e manipulado acredita sem questionar, sem raciocinar, sem pensar por si, porque foi convencido que não o sabe e até é perigoso pensar por si. É isso que me assusta em Trump. É ele não ser a origem, ser antes o resultado de uma política que se foi degradando ao ponto de ser o antípoda do que devia ser. Precisamos de uma nova mentalidade política. Precisamos que a política seja o que de facto deve ser. Precisamos de gente que sirva e não que se sirva. Precisamos de ser governado pelos nossos melhores e não pelos nossos mais populares. Porque senão, o Donald Trump
será unicamente um entre muitos. Deixo nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno da política, geopolítica e geoestratégia. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science, na IAS, tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados a esses temas e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá imenso jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.